E aí, pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Pablo Felipe e hoje vamos responder aí uma questão sobre semelhança de triângulos, aí da unidade de geometria plana. Muito bem, então nós temos aqui uma questão que é da PUC, né, do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: o retângulo DEFG, que é esse retângulo aqui que vocês estão vendo aí na imagem, está inscrito no triângulo isósceles ABC. Então, esse triângulo maior, ele possui um retângulo inscrito, né, que está esse in é dentro, né, inscrito nesse triângulo isósceles ABC, ok? Muito bem. A questão diz que se você assumir que o DE, a medida do lado DE, onde é que está esse lado DE? Aqui, né, esse lado aqui, ó. Essa medida é a mesma medida desse lado GF, que essas medidas valem 12, tá? Então, já vamos aqui, estar aqui colocando a medida desses dois lados. Então, essa medida é 12 e essa medida é 12. E admitir ainda que o EF, que é esse ladinho aqui do retângulo, é igual ao DG, que é esse outro lado oposto, e essas medidas valem 8. Então, vamos colocar aqui, pronto, 8 e 8. E ainda que essa medida do triângulo, a medida do lado AB do triângulo ABC, né, o grandão aí, ó, vale 15. Então vamos colocar aqui um pouco mais embaixo. Essa medida vale 15. Aí. Ele quer saber qual é a altura do triângulo maior, a altura do triângulo ABC. Ok? Bom, então é o seguinte, pessoal, vamos fazer aqui nossa resolução para essa questão. A primeira coisa é identificarmos, como nós estamos trabalhando com semelhança de triângulos, para que a gente encontre a altura do triângulo ABC, que é o triângulo maior, nós precisamos aí identificar quais são os triângulos que estão fazendo aí semelhança um com o outro, tá? Então, é fácil você observar que os triângulos que a gente pode aí, que estão pelo menos parecendo que são semelhantes, né? Nós temos alguns triângulos, ó, tem um triângulo maior, o ABC, tem esse outro triângulo AED, que é esse daqui, tem esse triângulo BFG, né? Tem outros triângulos que você pode identificar também aí na figura, né? Se você recortar ela, mas tem dois triângulos aí muito importantes, que são os triângulos ABC, que é o triângulo que ele está querendo saber qual é a altura, né? O triângulo maior. E também tem outro triângulo que parece nos ter uma formação semelhante, né? Parece ser semelhante a esse DGC. Então, o que nós queremos fazer é destacar esses dois triângulos para a gente poder verificar melhor isso daí, como é que está funcionando. Então, vamos pegar aqui o triângulo ABC e vamos colocar ele aqui, tá? Imagine que esse daqui é o triângulo ABC. Vamos colocar aqui, triângulo ABC. Muito bem. Nesse triângulo, se você observar, esse triângulo ele tem aqui os seus ângulos, né? Que a gente está chamando aqui de ângulo alfa, ângulo θ e ângulo φ, os seus ângulos. Mas nós não sabemos as medidas dele, não foi nos passados na questão. O que foi nos passado da questão foi a medida de um dos seus lados, que é esse lado aqui, que vale aí, no caso, 15, né? Então, vamos colocar aqui, beleza? O outro triângulo vai ser esse triângulo menor aqui, tá? Que é o DGC. Então, vamos colocar ele aqui. Pronto, vamos colocar ele aqui menorzinho. E aí, vamos colocar aqui o D, o G e o C. Pronto. Esse triângulo, ele também possui ângulos aí. Se você observar, esse ângulo aqui de cima é esse mesmo ângulo aqui, que é o ângulo do vértice C, né? Que é comum aos dois triângulos. Então, esse ângulo aqui é o alfa, que eu também chamei aqui, e esses dois outros ângulos, que é o ângulo aqui A, que esse aqui é o A, né? Que nós estamos chamando de θ aqui, e esse daqui é o D, que é esse aqui, tá? Esses dois ângulos, se você observar, eles têm a mesma medida. Por quê? Porque aqui nós temos uma reta que está paralela, como isso daqui é um retângulo, essa reta é paralela a essa outra reta. E elas estão cruzando nessa transversal aqui, tá? Então,
o lado do triângulo maior é uma reta transversal, tá? Para a gente verificar isso daí um pouquinho melhor, eu vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo. Aqui nós temos duas retas, deixa eu riscar aqui, nós temos duas retas paralelas, tá? Imagine que sejam paralelas, e aqui nós temos uma outra reta, e aqui nós temos uma outra reta que é o lado do triângulo, que é esse lado aqui. Se a gente continuasse essa reta para lá, ia acontecer isso. Então, observe que esse daqui é o ponto D e esse daqui é o ponto, né, lá embaixo, lá é o ponto A, tá? Então, esse ângulo aqui, que nós estamos chamando de θ, tá, é o mesmo desse aqui, porque eles são ângulos correspondentes, tá certo? Quando a gente fala aí de ângulos correspondentes, ângulos alternos internos, ângulos alternos externos, né? Essa parte aí de transversalidade, né? Uma reta transversal a duas retas paralelas. Bom, visto isso daí foi só um rabisquinho pra gente, né? A gente consegue ver que os ângulos desse triângulo aí, eles são correspondentes, tá, pessoal? Então, se eles são correspondentes, o que que a gente pode aí estar... Então, o que que a gente pode estar fazendo? A gente pode estar analisando aí os casos de semelhança. Então, veja, vamos lembrar dos casos de semelhança de triângulos. Quais são eles? Aqui nós temos também a medida 8, tá? Que a gente colocou aqui, ó. Então, lembrando dos casos de semelhança, os casos são, o primeiro é o lado, 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 3 lados correspondentes proporcionais. O segundo, nós temos aí o lado, ângulo, lado, 2 lados proporcionais e o ângulo entre eles congruentes, né? E o terceiro é o ângulo, ângulo, que são 2 ângulos com a mesma medida, ângulos correspondentes congruentes, com a mesma medida, tá? Esses são os 3 casos aí de semelhança. Então, veja, se você analisar aqui nesses 2 triângulos, esses triângulos possuem os ângulos correspondentes com a mesma medida. Então, nós podemos afirmar aqui, ó, que nós temos aqui um caso AA, ângulo, ângulo de semelhança. Então, podemos afirmar, né, que... Cadê? Aí. Podemos afirmar que os triângulos são semelhantes pelo caso AA. Deixa eu pegar aqui, ó. Só um minutinho. Semelhantes pelo caso AA, ok? Então, já conseguimos identificar que eles são semelhantes. Qual o nosso próximo passo? Nosso próximo passo é descobrir aí o que eles estão pedindo, né? Por quê? Porque o que a questão está pedindo é a altura desse triângulo ABC, né? Então, nós temos que lembrar que quando os 2 triângulos são semelhantes, né? Então, portanto, como os lados correspondentes, eles são proporcionais quando 2 triângulos são semelhantes, nós sabemos que isso acontece. Então, nós podemos também afirmar que não só os lados correspondentes são proporcionais, mas também as suas alturas são proporcionais, tá certo? Todas as suas medidas são proporcionais, lados bem como suas alturas. Então, nós podemos fazer aí uma razão de proporção, né, com as alturas também. Como não foi nos dado aí as alturas em nenhum desses 2 triângulos, o que que a gente vai fazer? Nós vamos aqui chamar de H a altura do triângulo maior, que é esse triângulo ABC, tá? E vamos verificar aí que se eu chamar essa altura do triângulo H, né, essa altura do triângulo maior de H, a altura do triângulo menor vai ser H menos 12, tá? Por quê, pessoal? Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Imagine que eu estou chamando essa altura aqui, que é o que a questão está nos pedindo, de H, certo? Como essa medida aqui do lado do retângulo é 12, então esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui vai ser H menos 12. Esse pedacinho que é a altura do outro triângulo aqui, tá? Porque nós tiramos aqui do H, que é essa altura total,
nós tiramos aqui 12 unidades, que é essa parte aqui, tá certo? Deixa eu apagar esse rabisco, isso daí foi só para você compreender. Muito bem. Então, continuando. Então, seja augurar a altura H do triângulo ABC, note que a altura do triângulo DGC, que é isso daqui, vai ser H menos 12. Muito bem. Então, agora, como a gente já tem aí essas medidas da altura de cada um dos dois, então nós vamos fazer aí a nossa proporção. Colocando aqui bonitinho para vocês verem os dois triângulos, o ABC, né, com sua altura H, que é o triângulo maior, e aqui a medida do seu lado aqui 15, como nós já vimos visto, tá? E o outro triângulo aqui, o DGC, com a sua altura H menos 12, né, como a gente já explicou, e essa medida aqui também, do lado nós temos aqui que é 8. Então aqui medida 8. Pronto, agora é só a gente aplicar aí a proporção entre os lados e a altura desses dois triângulos aí que nós sabemos que são semelhantes. Então, aplicando, né, a proporcionalidade, o que nós vamos ter? O H, que é a altura desse primeiro, está para quem? Aí a gente coloca, né, a razão, está para H menos 12, que é a altura do outro, assim como, né, esse lado 15 está para esse outro lado correspondente, que é 8. Pronto. Aí é só a gente fazer meios por extremos. 8 vezes H dá 8H, igual a H menos 12 vezes 15. 15 vezes H dá 15H. 15 vezes menos 12 dá menos 180. Então, vai ficar o quê? Passando... nós vamos passar esse 8H para o lado de lá, ele vai negativo, né? E passar o 180 para cá, ele vem positivo. Então, 180 veio positivo, então fica 180 igual 15 menos 8, 7. Então, 7H. Portanto, o nosso 7H vai ser igual, o nosso H vai ser 180 dividido por 7, né? E aí a gente coloca o C para simbolizar que são 180 sobre 7 unidades de comprimento, tá? Aqui na questão não está mostrando, mas esse é o padrão correto de se colocar a resposta, tá? Então, a resposta aí, a altura desse triângulo é 180 sobre 7, então a resposta é letra D. Deixa eu colocar aqui, letra D. Beleza, pessoal? Então, essa foi uma questão aí de semelhança de triângulos, onde a gente aplicou aí, né, verificou que esses dois triângulos aí são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo e fizemos uma aplicação da proporcionalidade entre os seus lados. Valeu, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.